e nós vamos meditar na palavra do Senhor. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra lá no livro de 1 Samuel, capítulo 24 e verso 16. Se você não tiver, você pode ler aqui no Data Show também, não tem problema nenhum. 1 Samuel, capítulo 24 e verso 16. Diz assim o texto: Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: É você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Verso 17: Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com o bem, pelo modo como você me tratou hoje. Até aqui, nós vamos trabalhar um pouco hoje em cima do texto, no capítulo 24 de 1 Samuel, esse diálogo que tem aqui com Saul, entre Saul e Davi, você vai entender um pouco melhor. Mas antes, eu quero fazer uma oração para que Deus possa nos direcionar nesses minutos que nós vamos passar meditando na palavra do Senhor. Então, aonde você estiver, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos, Pai, de todos que, por algum motivo, nesse domingo, resolveram sair de suas casas e estarem aqui. Nós sabemos que o Senhor é soberano, e se por algum motivo esses homens e essas mulheres estão aqui nessa noite, é porque o Senhor tem algo para falar com cada um deles. Então, Deus, fale conosco nessa noite. Abra o nosso coração, tire toda a distração e que possamos aprender mais nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu sei que aqui tem algumas pessoas do Ministério de Louvor, mas fora o Ministério de Louvor, tem mais alguém aqui que toca algum instrumento musical? Dá um tchauzinho aí. Os meninos aqui tocam instrumento? Irmãos, quem canta? Alguém aqui canta? Dá um tchauzinho aí, quem canta? Então, poucas pessoas aqui fora o Ministério de Louvor têm aí um conhecimento sobre tocar um instrumento ou cantar. Então, eu vou explicar uma coisa, não ia explicar, mas eu vou explicar então. Quando você toca, tem um negocinho chamado metrônomo, que ele é fundamental para você toque no mesmo ritmo, no mesmo andamento da música. Esse negócio chamado metrônomo, ele não é uma coisa muito atrativa. Eu vou mostrar para você aqui o que é um metrônomo, qual é o barulho do metrônomo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ó, vamos ver se consegue sair no microfone aqui o barulho do metrônomo. Tá ouvindo aí? Tá vendo esse barulhinho, esse toquinho? Esse barulhinho chama metrônomo. Quando você vai tocar numa banda, normalmente eles soltam esse metrônomo, fica lá, barulhinho tocando, a gente conta 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E aí, esse negócio, ele vai a música inteira. E o metrônomo, ele tem a velocidade. Então, ele tem lá velocidade 50,
Se a música é lenta, você coloca lá no 50, aquela música de adoração bem lentinha, aí fica lá, 1, 2, 3, 4. Se você vai tocar um rock, aí o metrônomo vai lá para 100, 110, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Isso aí, para toda a banda, isso é fundamental, para que os músicos toquem no mesmo andamento. O que acontece? Essa semana eu estava conversando com um músico, e ele estava dizendo que uma vez ele foi tocar, e ele sempre toca com metrônomo. E uma vez ele foi tocar, e ele disse que sempre toca com metrônomo. E aí ensaiaram a música, tal, todo mundo ensaiou lá o louvor, não sei o quê. Aí chegou no dia da apresentação. Aí o cantor olhou para ele e falou assim, ó, tá lento a música, a gente não ensaiou nessa velocidade. Aí ele disse assim, o metrônomo está em 90, nós ensaiamos em 90, e agora na apresentação ao vivo nós estamos tocando também em 90. Você é que está com o estado de espírito mais lento hoje. Você está mais triste, você está com um estado de espírito mais devagar, e você está com a sensação de que a música está muito devagar, mas na verdade ela está no mesmo andamento. Ensaiamos com o metrônomo em 90, e agora nós estamos tocando em 90. Por isso que é importante o uso do metrônomo, porque sempre vai ter alguém da banda que vai estar num dia muito feliz. Aí a música é em 90, e aí o músico vai tocar em 110. Falou, opa, peraí, você está muito animado, rapaz, não é nessa velocidade. Ó, o metrônomo é 90. Então, vamos todo mundo aqui tocar em 90. Ou então, tem alguém que chegou no ensaio, meio triste, sol quente, aquela coisa, comeu uma feijoada daquelas, pesou, a pessoa está meio devagar, e aí vai tocar a música é para tocar em 90, aí está tocando em 85. E aí o metrônomo serve para fazer o quê? Para afinar todo mundo. Falar, opa, peraí, vamos todo mundo tocar no mesmo andamento, independente do seu estado de espírito. O metrônomo, ele não é emotivo. Não tem dia que ele está mal, e aí por isso que ele vai ficar mais devagar. Os seres humanos, sim. Tem dia que nós estamos mal, comemos uma feijoada, ou recebemos uma péssima notícia, e aí nós ficamos mais devagar. Ou então, nós estamos muito felizes, estamos alegres, recebemos uma boa notícia, e aí tudo para nós é muito rápido, mas o metrônomo diz, não é nessa velocidade, você está muito rápido, você precisa ir para 90. Do mesmo modo, serve a palavra de Deus para nós. A palavra de Deus, ela serve como um metrônomo na vida do cristão. Porque às vezes nós estamos obedecendo algumas sensações que nós temos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Às vezes nós estamos cedendo a algumas emoções que não têm a ver com a palavra de Deus. Às vezes nós estamos abrindo certas exceções, porque nós estamos com um estado de espírito muito feliz. Aí você fala assim, não, hoje eu estou muito feliz, hoje tudo pode. Mas aí não é tudo pode porque você está feliz. Porque às vezes quando nós estamos felizes, tudo pode. Mas aí vem a palavra de Deus e fala, opa, calma aí, amigo. Não é porque você está muito feliz hoje, que você está cheio de bênçãos, de conquistas e tal, que tudo pode. Não é assim. Ou então, alguém perdeu um ente querido, está para baixo. E aí diz, quer saber de uma coisa? Eu não quero saber mais de nada. Aí a palavra de Deus diz, opa, não é assim. Não é porque você está triste, não é porque você está mal, que você tem que viver de qualquer modo, de qualquer maneira, ao contrário. Você tem que saber o andamento, aquilo que a palavra de Deus está dizendo para você.
Isso é o que vai diferenciar grandes homens de homens pequenos. Isso é o que vai diferenciar grandes mulheres de mulheres pequenas. Isso é o que vai fazer homens se sobressair a outros homens, mulheres a serem maiores, mais morais, mais íntegras do que outras mulheres. Porque essas mulheres, elas não cedem às suas limitações, ao seu humor. Fala, nossa, esse mês eu estou super alto astral. Nossa, mas agora mês de outubro eu estou para baixo. Agora dezembro, que vai chegando no final do ano, poxa, eu estou para cima, é Natal, é Ano Novo, janeiro eu estou para baixo. E aí fica nessa, montanha-russa. A palavra de Deus, ela vai vir para nós como um metrônomo, para dizer assim, você não pode ficar se baseando nas suas emoções, porque o coração do homem é enganoso. Diga comigo assim, o meu coração é enganoso. O seu e o meu coração é enganoso. Se você ficar achando que você sabe o andamento certinho da música da sua vida, e que você está no tempo certinho, e que você não precisa de metrônomo, você está enrolado. Porque dificilmente o músico sem metrônomo, ele vai tocar a música inteira no andamento certo. Tem hora que a música é em 90, tem hora que ele vai para 92. Aí tem hora que ele vem para 88. Mas ele não vai tocar a música inteira em 90. Do mesmo jeito, é nós com a palavra do Senhor. Às vezes nós queremos ser guiados pelas nossas emoções. O meu coração está alegre, Deus me abençoou, eu recebi uma grande bênção agora. E aí você vai, faz tudo o que você tem que fazer e faz até o que você não tem que fazer, porque você está alegre demais. Hoje, outubro, poxa, estou triste. Aí deixa de fazer o que era para você fazer, porque você está triste, porque você está mal, você fala, meu coração não está legal, então estou para baixo esse mês. Aí a palavra de Deus vem como um metrônomo para alinhar a gente. Para falar, não é nesse ritmo não. Não vai seguindo a batida do seu coração não. Você precisa seguir o ritmo que a palavra de Deus impõe para você. Quantos estão entendendo isso? Diz um amém aí. Irmãos, Israel teve grandes líderes. O primeiro grande líder que Israel teve a partir da sua saída do Egito foi Moisés. Moisés foi um homem que se baseou fortemente na sua relação com o Senhor. E porque ele tinha uma grande relação com o Senhor, ele sempre estava no andamento correto da sua vida. Em alguns momentos Moisés falha, mas ele falha menos do que outros homens que não tinham uma relação com o Senhor, que não tinham uma proximidade com o Senhor. Um cristão que lê a palavra de Deus, que ora, que faz um jejum, que é quebrantado, que é sincero, que procura praticar aquilo que ele aprende, ele vai falhar, com certeza ele vai falhar, mas ele vai falhar menos do que aquele que não está nem aí com o Senhor. É essa a questão. Moisés, um líder excepcional, Moisés morre. Quem assume? Josué. Josué era um grande soldado, se tornou um dos comandantes do exército de Israel na época de Moisés, era um guerreiro fenomenal. Quando Moisés morre, então Josué se torna um líder. Quando Josué, que depois de ter uma vida vitoriosa, foi um homem assim que teve uma vida quase impecável, porque estava sempre ali, sendo guiado pela palavra do Senhor. O metrônomo da vida dele era a palavra do Senhor. E Josué teve uma vida muito frutífera, muito abençoada. Josué morre. Aí entra nos livros dos Juízes.
E aí o livro de Juízes vai contar alguns casos de alguns juízes, que alguns eram mais dedicados, outros menos dedicados. Alguns eram mais comprometidos em seguir a palavra de Deus, a lei de Deus, outros não eram tanto. Então nós temos o caso da Débora, temos o caso do Gideão, temos o caso de Jefté, temos o famoso caso de Sansão. São juízes que existiram, alguns eram bem próximos, bem tementes à lei do Senhor. Outros se afastavam dela, não queriam nem saber da lei do Senhor. Aí, então, surge o sacerdote Eli. Eli, um grande sacerdote, se torna líder também da nação de Israel, e ele tem alguns filhos. Só que os filhos de Eli era uma bênção, mas os filhos de Eli eram terríveis. Aí Eli morre, quem assume? Não dava para assumir os filhos de Eli, porque os filhos de Eli era muito problemático. Eram homens que não tinham a sua vida guiada pela palavra do Senhor. Então quem assume? Samuel. Samuel começa a ser treinado por Eli desde a sua infância. Quando Samuel cresce, ele assume a liderança. Ele se torna ali um grande líder da nação de Israel. Samuel envelhece. Só que os filhos de Samuel eram problemáticos também. Os filhos de Samuel, do profeta Samuel, eram terríveis. De modo que Samuel, quando estava envelhecendo e ele precisava passar a liderança para os seus filhos, o povo de Israel falou: profeta, a gente não quer os seus filhos não. Porque os filhos de Samuel eram complicados. Aqui abrindo parênteses rapidinho. Você percebe que às vezes não tem uma lógica perfeita. Temos aqui um homem abençoado, o sacerdote Eli. Mas os filhos de Eli eram problema. Temos um homem abençoadíssimo, o grande profeta Samuel. Mas os filhos do profeta Samuel eram problemáticos. E assim acontecem as coisas. Às vezes um pai abençoado tem filhos problemáticos. E às vezes um pai problemático tem filhos abençoados, que é o caso do rei Saul. O rei Saul era um rei problemático, mas teve um filho abençoado chamado Jonatas. Fecha parênteses. Samuel queria passar a liderança para os seus filhos. Os filhos de Samuel eram problemáticos, não eram guiados pela palavra do Senhor. Então Deus levanta o primeiro rei da nação de Israel, chamado Saul. Saul, a Bíblia diz que Saul era um homem alto, bem alto, de modo que todos os cidadãos de Israel, o mais alto do povo de Israel, batia no ombro de Saul. Para você ter ideia de que Saul era de fato um homem muito alto. A Bíblia diz que além de alto, Saul era muito bonito, de boa aparência. Um rei com características elevadas fisicamente. Aí, Saul começa a reinar. Deus dá o privilégio de Saul ser o primeiro rei da nação de Israel. Olha só, primeiro rei. E Saul começa a reinar e ele começa bem. Aprenda uma coisa, tem pessoas que começam bem. Começam muito bem. Começam bem, animados, orando, dedicados, comprometidos, dá o sangue. Tem pessoas que começam muito bem. Saul era um desses casos, que começou muito bem. Mas no decorrer do tempo, o que Saul começou a fazer? Ele começou
a achar que ele não precisava do metrônomo espiritual, que é a lei do Senhor. Ele começou a achar que ele não precisava dar muita atenção para aquilo que Deus revelava para ele. Ele não precisava dar muita atenção para aquilo que a palavra de Deus, a lei de Deus dizia para ele. Porque Saul, como se tornou rei, muito conhecido, famoso, começou a ter sucesso, chegou um momento que ele começou a dizer o seguinte: rapaz, eu acho que eu levo jeito para esse negócio aqui. Eu tenho o feeling, eu tenho tato para isso. Parece que eu nasci de fato para ser um rei. Eu sei tomar as decisões certas, eu sei tomar as atitudes corretas no momento certo, eu sei o time do negócio. Mas Saul estava sendo guiado agora pelo tempo da batida do seu coração. E lembre-se, o coração do homem é enganoso. Chegou um momento que Saul começou a ter tanto sucesso, a se dar tão bem, e que ele começou a dizer assim: profeta Samuel, eu não preciso muito aí das suas orientações, eu não preciso seguir muito aquilo que você está falando, eu acho que eu dou conta, eu não preciso seguir muito o que Deus revelou, eu não preciso seguir muito a lei do Senhor, porque eu acho que, rapaz, eu levo jeito para ser rei, eu consigo, eu dou um jeito. E aí, irmãos, toda pessoa que começa bem, quebrantada, olhando, observando a palavra do Senhor, aprendendo com a palavra do Senhor, é como aquele homem ou aquela mulher que começou a ir na igreja. Começou a ir na igreja o primeiro mês, animado, feliz da vida. Segundo mês, já procura o pastor, fala: pastor, quero batizar. Terceiro mês, pastor, quero fazer alguma coisa. E na casa está uma bênção. A relação com o marido, com a esposa está uma bênção. Os filhos está uma bênção. Todo mundo bem de saúde, está uma maravilha. E aí, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. E aí chega no momento que a pessoa começa a dizer assim: rapaz, eu acho que eu sei como é ser crente. Eu acho que eu já entendi como que a igreja funciona. Eu acho que eu já entendi como as coisas espirituais funcionam. Eu acho que eu já tenho um bom conhecimento teológico, já li um livro aqui, outro lá, tal. Eu acho que eu me viro bem aí, hein? Eu acho que eu consigo caminhar sozinho agora. E chega num determinado momento que essa pessoa que lá atrás, no começo, era dedicada, orava, se comprometia, agora, por causa da vivência e da existência dos anos, essa pessoa começou a abandonar o metrônomo espiritual. Saul reinou por aproximadamente 40 anos. Algumas pessoas pensam que Saul reinou 2 anos, 3 anos, não foi. Foi 40 anos. 40 anos você fazendo a mesma coisa. Você sendo rei. Chega num determinado momento, depois de 15 anos que você é rei, que a pessoa começa a tirar um pouco o pé. Falar: eu acho que eu não preciso ser tão radical que nem eu era no começo. Eu não preciso levar as coisas tão a sério que nem eu levava no começo. Eu não preciso dar tanta atenção para o profeta Samuel que nem eu dava no começo. Agora, já tenho 15 anos de reinado, já ganhei muitas guerras, já tomei muitas decisões importantes, já fui vitorioso em muitas coisas. Agora o profeta Samuel fica querendo falar da palavra de Deus para mim, eu não preciso escutar muito o profeta Samuel mais, porque agora eu já tenho experiência. Nessa de dizer que já tem experiência, é que começa a ruína de todo homem e de toda mulher. Eu já tenho experiência, eu já sei como as coisas funcionam, eu sei como as coisas são,
Eu sei como lidar com essas questões. Eu já tenho experiência. A palavra do Senhor diz que Deus despreza os soberbos e exalta os humildes. No momento que nós dizemos que nós já temos experiência e que nós não precisamos dar muita atenção mais para a palavra do Senhor, que a gente se vira sozinho, nós estamos sendo soberbos. Nós estamos dizendo assim: Deus, eu não preciso mais do Senhor, não. Eu não preciso mais da sua ajuda, não. Eu dou conta agora, eu já tenho experiência. Eu consigo me virar sozinho. O meu ministério, aquele ministério que o Senhor me deu lá no começo, antes eu era muito imaturo, mas agora eu já tenho experiência. A minha família, antes eu era muito imaturo, mas agora eu tenho experiência. O emprego que eu tanto orei para conseguir, eu me dediquei muito nos primeiros anos lá no meu emprego, mas agora eu tenho experiência. Na minha profissão, agora eu tenho experiência. E nós começamos então a estufar o peito e começar a achar que nós não precisamos mais daquele barulhinho chato do metrônomo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Não preciso disso mais, porque eu tenho experiência. Eu não preciso mais ir para a Bíblia, porque eu tenho experiência. Eu não preciso orar mais, porque eu tenho experiência. E ao dizer que nós temos experiência, nós estamos nos afastando do Senhor. E quando nós nos afastamos do Senhor, a nossa experiência vira pó. É o que aconteceu com o grande rei Saul, que tinha tanta experiência, estava se tornando tão vitorioso, era altão, bonitão, tal, mas por achar que tinha tanta experiência, Deus disse a ele: Saul, eu vou tirar o reino da sua mão e vou dar a outro segundo o meu coração. Deus tirou o reino da mão de Saul. E aquele que estava indo só de vitória em vitória começou, irmãos, a cair, a cair, a cair, a cair, a cair. Porque quando nós achamos que temos experiência, nós deixamos de ter um coração humilde e dizer assim: Senhor, o que eu devo fazer agora? Senhor, me ensina. Senhor, me ajuda. Senhor, me instrua. Senhor, abra minha mente. Nós deixamos de recorrer a Deus. Jejum, por exemplo, é uma coisa que as pessoas, depois de um certo tempo de igreja, as pessoas menosprezam o jejum. Mas no começo, quando era simprão lá, nossa, eu fazia jejum na época que eu nunca tinha lido teologia na minha vida. Agora eu já li teologia, agora eu conheço tal, agora eu preciso mais de jejum. Aí, nós perdemos aquela simplicidade, aquela coisa do primeiro amor. E às vezes Jesus vai dizer: olha, tudo o que você precisa é voltar ao primeiro amor. Saul foi advertido pelo profeta Samuel a se arrepender, a mudar suas atitudes, mas Saul não quis se arrepender, porque Saul estava cada vez mais cheio de si, estava cada vez mais confiante. Ele achava que de fato ele conseguiria levar o reino de Israel a viver coisas grandiosas pela sua experiência. E o que aconteceu? Aconteceu que o reino de Saul começou a cair. E quando ele percebe que o reinado dele começou a cair, ele ficou desesperado. E ele ficou ainda mais desesperado quando ele percebeu que Deus estava levantando um outro homem, que era mais jovem do que ele,
chamado Davi, que era um moço de oração, um moço sincero, um moço fervoroso, um moço comprometido, um moço humilde. Saul, que era o grande rei, estava perdendo o reinado para um moleque. E aí então o coração dele começou a ficar irritado, começou a ficar indignado, de modo que agora Saul quer matar Davi. Ele quer fazer de tudo para destruir Davi. Ele quer fazer de tudo para acabar com esse rapaz. Porque esse rapaz faz coisas que Saul não faz. Qual é? Escutar a palavra de Deus, escutar o metrônomo espiritual. Davi era um jovem que estava ali, sempre ouvindo a palavra do Senhor e tentando obedecer ela o máximo que dava. Saul já não queria saber de mais nada, porque ele se julgava experiente. E agora Deus abandona Saul e toda a sua experiência e coloca o reino na mão daquele jovem simples e humilde e comprometido chamado Davi. Acontece que esse jovem começa a crescer. Ele se torna um soldado. E ele se torna um dos melhores soldados do exército de Saul, um dos melhores soldados do exército de Israel. Se tinha uma guerra, Davi ia e Davi matava muitos adversários. Era um homem muito habilidoso com a espada, de modo que ele começou a ficar respeitado entre os soldados de Israel. Todos os soldados de Israel tinham grande respeito pelo jovem Davi, porque viam que ele era muito capaz, comprometido, sério e leal. As mulheres da época cantavam algumas canções que começou a irritar o grande rei Saul. As mulheres cantavam assim: Saul matou 1000 soldados, mas Davi matou 10.000. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Saul ouvia isso e o coração dele chacoalhava no peito e ele ficava furioso. Ele ficava furioso porque ele estava percebendo que tinha alguém que estava sendo melhor do que ele. Mas por que Davi estava sendo melhor do que Saul? Por um motivo de humildade. Davi, durante toda a sua vida, foi um rapaz, um jovem, um homem que ouvia o metrônomo espiritual, de modo que Davi sempre teve uma aproximação sincera com o Senhor. Davi era perfeito? Não, mas Davi era um homem quebrantado. Davi era um homem que ele procurava ser o melhor possível. Acontece que Davi se torna de fato agora um bom soldado, inquestionável, poderoso no meio de Israel também. E agora Saul, de fato, se fica intimidado por Davi, porque agora Davi não é mais um jovenzinho, Davi cresceu. Agora ele é um soldado imponente, é um soldado respeitado. E agora Saul quer matar Davi. E ele quer matar Davi de todo jeito. A Bíblia vai nos dizer que Saul passou mais ou menos 10 anos perseguindo Davi. Saul passou aproximadamente 10 anos tentando derrubar, matar Davi. Criando meios, criando estratégias, fazendo joguinhos políticos para ver se Davi entrava e fosse morto, mas Deus sempre estava cuidando de Davi, porque Davi era um escolhido de Deus agora.
Acontece que no momento final dessa perseguição, nos últimos episódios dessa perseguição, depois de anos, Davi sendo perseguido, lá no capítulo 24 de 1 Samuel, o texto diz que Saul estava numa guerra, e aí ele ouviu falar que Davi estava por perto. Saul estava tendo uma guerra com os filisteus, que era um povo rival ao povo de Israel, mas ele escuta falar que Davi estava pela região. Quando ele escuta que Davi estava pela região, ele abandona a guerra com os filisteus e ele pega os seus melhores soldados e vai atrás de Davi. Lá no capítulo 24 e no verso 2, olha só o que o texto diz. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi. Pegou 3.000 soldados, os melhores, e foi atrás de matar Davi. Para você ver que nessa altura do campeonato a coisa já estava feia mesmo. Acontece que num determinado momento do trajeto, Saul entra numa caverna para fazer as suas necessidades. Deixa lá no verso 3, diz isso, capítulo 24 e verso 3, Saul entra na caverna para fazer as suas necessidades. Davi estava nessa mesma caverna escondido, junto com alguns soldados. Saul não viu ele, provavelmente muito escura a caverna, só que Davi cortou um pedaço da veste de Saul, da roupa que Saul estava usando. Quando Saul terminou e saiu da caverna, ele pegou uma certa distância, Davi grita Saul. Deixa eu achar aqui. Antes disso, é importante nós lembrarmos que quando Davi corta a veste de Saul um pedaço, os soldados que estavam junto, do lado de Davi, falou: Davi, agora é a sua hora. Mata o rei Saul. Ele está te perseguindo. Ele está já te maltratando, está denigrindo a sua imagem, está falando mal de você para todo mundo, pegou aí 3.000 soldados para te matar, agora ele está aqui, está vulnerável, é só você matar. Irmãos, nessa ocasião, na situação que Saul estava, para um soldado do nível padrão A, padrão de primeira linha, que era Davi, era muito fácil Davi matar Saul. Era muito fácil, porque Davi era um soldado de altíssimo nível. Mas Davi incomoda, o coração de Davi, o texto diz que ficou incomodado. Ele falou assim: eu não vou tocar, porque foi Deus que escolheu ele. Eu sei que ele está querendo me fazer mal, eu sei que ele está querendo me prejudicar, mas eu não vou prejudicá-lo. Deixa que Deus cuide dele. Deixe que Deus cuide de castigá-lo ou de responsabilizá-lo por tudo que ele está fazendo. Então, Davi guarda a sua espada, segura a sua espada e deixa Saul sair da caverna. Quando Saul está longe, eu vou achar aqui a parte então que Davi grita a Saul. Capítulo 24 e verso 8. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se com o rosto em terra. Olha só o que ainda ele fez. Para um dos seus piores inimigos da vida. Davi chama o rei e ainda antes de falar com o rei, ele se prostra como um sinal de honra ao rei. E ele diz assim:
Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje, o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para esse pedaço do teu manto em minha mão. Cortei a ponta do teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar-me a vida. Capítulo 24 e verso 12. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tem feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Davi está dizendo para o rei que quer matar ele, anos e anos tentando matar ele: rei, eu tive a ocasião perfeita para te matar, mas eu jamais vou levantar a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos inimigos vêm coisas, dos ímpios vêm coisas ímpias. Davi está dizendo assim: só faz coisas maus quem é mau. Só faz coisas desonestas quem é desonesto. Só faz coisas ímpias quem é ímpio. Davi tinha um grande senso de lealdade. Por isso, não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel. E aí Davi vai começando a fazer o seu discurso. Acontece, irmãos, aqui uma grande lição para nós, que às vezes nós não honramos as autoridades que Deus coloca sobre a nossa vida. Nós não honramos. Nós já não honramos o pai e a mãe. Nós não honramos. Nós não sabemos honrar. E tem filhos que fazem de tudo para derrubar o pai. Tem filhos que fazem de tudo para denegrir o pai, para acabar com a vida do pai, para fazer a vida do pai se tornar um inferno. Tem filhos que fazem de tudo para acabar com a vida da mãe, para fazer a vida da mãe um inferno, porque alguma coisa a mãe fez de errada no passado, porque a mãe não é um grande exemplo, porque a mãe magoou muito ele no passado, e agora ele, por ter raiva da mãe, ele quer fazer de tudo para acabar com a própria mãe. Davi, ele não faz isso. Davi é o exemplo de um homem que ele não cede aos seus instintos de vingança. Davi não cede aos seus instintos de maldade. Muito pelo contrário. Davi cede ao metrônomo espiritual, a palavra do Senhor. Davi era um homem que tinha no coração a palavra do Senhor, pulsando em sua alma, de modo que quando ele pensou em seguir a batida do seu coração, que era matar o rei Saul, Davi diz: opa, eu não vou seguir a batida do meu coração não, eu vou seguir a palavra do Senhor. Eu vou seguir a palavra do Senhor. Às vezes na sua casa você vai ter um instinto de seguir a batida do seu coração, o ritmo do seu coração. Mas nessa noite nós precisamos aprender com a palavra do Senhor a seguir o ritmo da palavra de Deus, assim como Davi fez. Assim como Davi fez. E só faz isso, irmãos, só é capaz de fazer uma coisa dessa aqueles homens e mulheres que constantemente são humildes
e dizem assim: opa, espera um pouquinho, eu estou achando aqui que está meio fora, eu preciso ouvir o metrônomo novamente, eu preciso ouvir a palavra do Senhor novamente, para que eu entre de novo no ritmo certo. Preciso entrar no ritmo certo. Talvez você, nessa noite, precise entrar no ritmo certo de algumas coisas na sua vida. Talvez você está seguindo alguns instintos seus, algumas coisas suas. Talvez você está seguindo a sua preguiça. Às vezes a sua preguiça está ditando o ritmo da sua vida. A sua má vontade é que está guiando você. Você está aqui, no ritmo, sabe de quem? Da sua preguiça. E ela está lá no seu ouvido, 1, 2, 3. E a palavra do Senhor está dizendo: não, meu filho, é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A palavra do Senhor é que traz vida, irmãos. A palavra do Senhor é que traz ânimo. É o contato com Deus que traz energia e que faz você encarar desafios que você nunca pensou em encarar. Que faz você se levantar e fazer assim: olha, eu vou encarar a vida. Eu vou me desafiar. Mas quando nós seguimos outros metrônomos, nós nos perdemos. Nós achamos até que estamos tocando legal a vida. Estamos tocando, olha, parece que está numa batida certinha. Aí Deus olha e fala: meu filho, está tudo errado. Está tudo errado. É para você ir para cá, você está indo para lá e está achando que está bonito ainda. Irmãos, Davi é um exemplo perfeito de lealdade. Davi é um exemplo perfeito de alguém que tinha humildade para ouvir a batida perfeita de Deus para ele. Acontece que quando você começar a ouvir a palavra do Senhor com sinceridade, quando você começar a realmente se comprometer com a sua fé, com o seu Deus, não ser homem medíocre como Saul foi, mas ser um homem de excelência como Davi foi, até os seus adversários vão perceber que você é superior. As pessoas que estão próximas de você vão perceber que você é diferente. Os seus amigos vão olhar para você e vai falar: rapaz, aquele homem, aquele jovem é diferente. Aquela mulher, ela parece que ela vive num outro ritmo, é numa outra pegada, é numa outra batida. Olha o que acontece no texto. Capítulo 24 de 1 Samuel, verso 16. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou. Saul tinha se afastado da caverna, aí Davi chamou ele, Davi fez todo um discurso, aí Saul olhou para trás e disse assim: é você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Se arrependeu. Se arrependeu porque Saul sabia o quanto que Davi era um bom guerreiro. Saul sabia que naquele exato momento ele poderia estar morto, porque ele poderia ser pego facilmente por Davi. E quando Saul fica sabendo, e ele vê lá na mão de Davi um pedaço da roupa dele, e aí ele olha para a roupa dele e vê que a roupa dele estava cortada, ele chora desesperado, é um choro de angústia, um choro de gratidão, é um choro de arrependimento, é um choro com um monte de coisas misturadas, porque ele estava diante de alguém
muito diferente. Ele estava diante de um homem que seguia a palavra do Senhor, que seguia as batidas da palavra do Senhor. Então, Saul diz a Davi: é você, meu filho Davi, e chorou em alta voz. Saul diz no verso 17: você é mais justo do que eu. Disse a Davi: você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Saul, o grande rei Saul, agora ele olha para Davi e ele reconhece no mais profundo do seu ser que Davi era um homem melhor do que ele, que Davi era um homem superior a ele, que Davi era um homem de mais excelência do que ele. No mais profundo, irmãos, você tem ideia do que é um inimigo reconhecer isso para o outro? Você, capítulo 24 e verso 17, você é mais justo do que eu. Por que teve essa diferença? Por que agora Davi é um homem tão justo e Saul é um homem tão perdido? Porque Davi, durante toda a sua vida, ele nunca abriu mão de caminhar com Deus. Ele nunca abriu mão de ter uma relação, um relacionamento, uma vida de intimidade, de quebrantamento com o Senhor. Então Davi, ele era grande moralmente, ele era um homem de excelência, ele era um homem realmente forte, ele era um homem diferente, ele era um homem que os outros homens olhavam para ele e falavam: você é mais justo do que eu, você é mais justo do que eu, você é melhor do que eu. Você me tratou bem, Davi. Verso 17, capítulo 24, verso 17. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, não existe, Saul está dizendo, não existe um soldado da sua categoria, um soldado da sua excelência. Quando que você vai deixar alguém sair livre, ileso? Quando que você vai deixar alguém sair sem ser morto? Jamais. O Senhor o recompense com o bem, pelo modo como você me tratou hoje. Agora, tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Capítulo 24 e verso 20. Agora Saul está dizendo para Davi: Davi, eu sei, Davi, que você será o rei de Israel. Eu sei. Porque você nunca cometeu o erro que eu cometi. Eu, num determinado momento da minha vida, abandonei a palavra do Senhor. Eu deixei de ser obediente àquilo que o Senhor me ensinava. Mas você não. E eu sei que você será o rei de Israel. Acontece, irmãos, que Saul faz um pedido para Davi, lá no capítulo 24 e verso 21. Portanto, Davi, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Saul sabe que ele vai perder o reino, Saul sabe que cedo ou tarde ele vai morrer, e agora ele pede para Davi um favor. Ele fala: Davi, jura para mim que você não vai matar os meus descendentes, porque para o povo de Israel daquele momento era muito importante ter a descendência, os filhos, os netos e a família continuar.
E ele pede para Davi, quando ele se tornasse rei, para não matar toda a família dele. Porque era muito comum, quando um novo rei assumia o poder, esse novo rei matava toda a família do antigo rei. O que Davi faz, irmãos? Davi não mata. Davi cuida da descendência do rei Saul. O que eu quero dizer para você é o seguinte: nós precisamos ter a humildade de, independente se você é novo na fé, ou já faz muito tempo que você é cristão, ter a humildade de sempre ouvir os conselhos do Senhor, a palavra do Senhor. Às vezes, com a experiência que nós temos de igreja, ser crente velho de igreja, os anos vão passando e a gente vai achando que sabe das coisas, que sabe de tudo. E aí nós começamos a fraquejar, começamos a perder o ritmo, começamos a ficar muito lento na hora que era para ser mais rápido. Ou então começamos a atropelar as coisas, fazer coisas que não era para a gente fazer, quando na verdade era para diminuir um pouco o ritmo. Nós nunca vamos saber o ritmo das coisas na nossa vida se a gente não olhar para a palavra do Senhor. Então, nessa noite, eu quero encorajar você a não ser como o rei Saul, mas ser como Davi. Que nós possamos ser Davi, que nós possamos ter a humildade de, mesmo Davi, depois de se tornar um grande guerreiro famoso em Israel, ele sempre tinha o coração quebrantado, sempre meditava na lei do Senhor. Mesmo Davi, depois de já bem velhinho, rei já há muitos anos, Saul já tinha morrido há décadas, Davi já era um grande rei, o Salomão já estava crescendo, já ia assumir o reino no seu lugar. Sabe como que Davi era, irmãos? Sabe como que Davi agia? Ele continuava ouvindo a palavra do Senhor. Ele continuava meditando na palavra do Senhor, ele continuava orando. Davi já era idoso, e ele continuava ali, orando, se quebrantando, pedindo perdão, ouvindo, lendo, aprendendo, colocando em prática aquilo que ele ouvia. Irmãos, que nós possamos recorrer a essa palavra até o último dia da nossa vida. O último dia. Que você possa ser como Davi, que morre em paz, porque sabe que caminhou a vida toda com o Senhor. Sabe que teve uma vida toda de relacionamento sincero com Deus. Se falhou em algum momento, se perdeu o ritmo em algum momento, logo se alinhou novamente e voltou para o ritmo certo. Se você por algum motivo acha que você está meio fora, se arrependa nessa noite e volte para o ritmo certo. Se você acha que você está meio perdido, se arrependa nessa noite, tenha humildade de dizer: Senhor, me ajude a encontrar o ritmo certo da minha vida, me ajude a encontrar o ritmo certo da minha existência, me ajude a encontrar o ritmo certo da minha família, do meu ministério, do meu trabalho. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu quero fazer uma oração com você nessa noite. Se você pode, se coloque em pé. Feche seus olhos. Eu quero orar por você nessa noite. Senhor Deus,
Eu oro, Pai, por essa igreja que está aqui nessa noite, por essas pessoas que ouviram essa pregação. Deus, existem as pessoas que ouvem a Tua palavra e não praticam. Existem as pessoas que ouvem a Tua palavra e se esquecem rapidamente. Existem as pessoas que ouvem a Sua palavra por um ouvido e logo essa mesma palavra sai pelo outro ouvido. Mas existe um segundo tipo de pessoas, Senhor, que são aquelas pessoas que ouvem a Tua palavra, guarda no coração e as pratica. Que as pessoas que estão aqui nessa noite, orando junto comigo, possa ser esse segundo caso, que elas possam ouvir a Tua palavra, guardar no coração e praticar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você pode, dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Aleluias, aleluias.